Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestilências. São eventos que marcam a história da humanidade já há bastante tempo. E um dia Cristo disse que estes seriam precisamente os eventos que marcariam o sinal do tempo do fim, o sinal para o seu retorno. E como podemos compreender que sinais que se estendem há bastante tempo, há séculos e há milênios, como entender que eles possam agora ser considerados sinais para o breve retorno de Cristo? Por que é que não olhamos para esses sinais como eventos que simplesmente ficarão mais uma vez na história? Olharemos para eles em algum momento no futuro e diremos foi uma história passada. Se calhar um dia tudo volte ao normal e acreditaremos aí que só foi mais um evento histórico. Como entender todas essas coisas? Fique conosco, somos todos forasteiros por aqui. Bem-vindos aqui a este espaço de estudo e debate da Palavra de Deus. Eu te convido a permanecer conosco e te convido também a convidar as outras pessoas para, neste espaço, neste canal, podermos conhecer e estudar a palavra de Deus. Certa vez, os discípulos foram ter com Jesus para lhe mostrar a glória do templo. O templo de Jerusalém era um orgulho para o povo judeu. E quando mostraram para Jesus a glória daquele templo, Jesus, como que com uma agulha, furando em um balão inflado, disse que, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada ou derribada. Com isso, todo o orgulho dos discípulos, como bons judeus, esvaziou-se. Eles ficaram vazios de si mesmos, até que, em algum outro momento, procuraram a Jesus e lhe disseram ao mestre, por favor, conte-nos quando é que ocorrerão essas coisas. Diga-nos que sinais marcarão o tempo do fim ou o momento antes da sua volta. E Jesus, com muita paciência, descreveu para eles e disse, olha, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Tudo isso está relatado ali no livro de Mateus 24 e também podemos ler no livro de Lucas, no capítulo 21. Jesus disse, olha, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque aparecerão muitos em meu nome, se chamarão de Cristo, aparecerão falsos profetas e de fato enganarão muitos. E Jesus, continuando ali na descrição, disse que, olha, haverá fomes, guerras, rumores de guerras, terremotos, vários eventos que vão marcar e vão assustar a sociedade. Vão demonstrar que realmente a terra está em convulsão. Jesus disse, mas olha, cuideis, porque tudo isto é somente o princípio das dores. E agora, a pergunta é, se Jesus menciona esses eventos como sinais, como eventos que marcam o fim, e nós sabemos que a história está repleta de eventos de guerras. Quando olhamos para a história, guerra é o que não falta. Pestilências é o que não falta. Rumores de guerras, terremotos, muitas dessas coisas acompanham a história da humanidade já há bastante tempo. E hoje, a humanidade vive momentos difíceis, vive momentos conturbados, vive momentos onde as pessoas estão realmente preocupadas e alarmadas na expectativa das coisas que virão a acontecer. Mas levantam-se também algumas vozes que dizem, olha, não nos preocupemos. Esses são sinais que mais uma vez irão passar, assim como todos os outros. Não nos preocupemos, não nos alarmemos. Não há nada de novo nessas coisas.
são coisas que sempre existiram, são eventos que sempre aconteceram. E como nós, aqueles que realmente estudamos e acreditamos que Cristo está para voltar, como é que nós fundamentamos a nossa crença de que, por aquilo que Jesus relatou em Mateus 24 e Lucas 21, como é que podemos fundamentar e crer que realmente estamos a viver o último ou os últimos momentos da história da humanidade? Para isso, precisamos fazer aqui uma análise profunda, um estudo profundo no que são as palavras de Cristo. Eu quero convidar-te desde já para, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus em tuas mãos, eu tenho aqui a minha, podermos rapidamente fazer uma análise e compreender que existe sim uma diferença. Estamos a viver momentos especiais, estamos a viver agora momentos diferentes, difíceis, mas diferentes, porque realmente brevemente veremos Cristo voltando nas nuvens. Mas pega a sua Bíblia para podermos ver aqui no livro de Mateus 24, no versículo 8. Há uma palavra que Jesus disse e ela começa a nos dar um vislumbre sobre todas as coisas. Jesus disse assim: porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isto é o princípio das dores. Eu quero que possamos pegar este elemento, esta palavra, dores, e procurarmos na Bíblia um outro lugar onde esta mesma palavra está colocada e associada ao mesmo contexto. Não basta estar na Bíblia, mas precisa estar dentro do mesmo contexto. Onde é que encontramos as dores? Jesus disse que todas essas coisas, guerras, rumores de guerra, serão somente o princípio das dores. E quando nós vamos para o livro, a primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, nós encontramos ali o apóstolo Paulo tratando do mesmo tema. Qual é o tema que o apóstolo Paulo trata aqui? É o retorno de Cristo, a vinda do Senhor. E nesta passagem, Paulo volta a falar das dores e ele faz referência àquelas dores que Cristo ali mencionou, mas diz algo muito importante que vai nos ajudar a compreender que eventos são esses que de fato estamos a viver nesses dias. Vamos primeiro ler o contexto. Diz assim o apóstolo Paulo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E agora vejamos o que o apóstolo Paulo diz a seguir: como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Queridos, a palavra é clara. O apóstolo Paulo faz a relação daquilo que Jesus Cristo disse no versículo 8. Ele diz, ele demonstra e explica claramente que as dores que Jesus Cristo falou, as dores que Jesus referenciou, são dores de parto. São como dores de parto. Por isso Jesus diz em Mateus 24, no versículo 8, tudo é o princípio das dores. E como são as dores de parto? As dores de parto, por aquilo que se diz e por aquilo que as mães podem relatar, elas vêm em contrações. E as contrações são separadas por tempo. Tempos que vão diminuindo à medida que o próprio tempo vai passando. À medida que se aproxima o momento de dar à luz, as contrações vão aumentando de intensidade e o tempo entre elas vai diminuindo. Algumas mães começam as dores de parto 72 horas antes. Outras começam as contrações, quis dizer, 48 horas. Outras 24 horas. Algumas 12, algumas 6 horas. Há aquelas bem-aventuradas que 3 horas antes é que começam ali as contrações. Agora,
desde o tempo em que começam as contrações até o momento do parto, o que vai acontecendo? O tempo de contrações vai diminuindo cada vez mais até chegar a um momento em que, de facto, chega a verdadeira dor de parto. E o que nós observamos e nós podemos acompanhar ao longo da história é que todos esses eventos, sim, eles vêm ocorrendo. Entretanto, o que nós podemos perceber é que a intensidade desses eventos tem estado a mudar. A intensidade, o tempo, o intervalo entre esses eventos, isso sim, deve nos chamar a atenção, porque Jesus disse que é tudo um princípio das dores. E o apóstolo Paulo disse que é tudo como dores de parto. Então podemos perceber a partir disso que as contrações estão ficando cada vez mais intensas e o tempo entre elas está a se reduzir. Então, para aquele que pensa e acredita que não precisamos olhar para esses sinais e perceber ali alguma coisa de especial, está enganado, porque de fato existe alguma coisa especial. E Jesus Cristo, quando continua no versículo 9, em Mateus 24, percebe-se ali que depois das tais dores, algo acontece. Então, significa, pelo menos por aquilo que Jesus diz, que as dores levam para uma outra situação. Mas que situação é essa? Em Mateus 24, versículo 9, podemos ler assim: então sereis atribulados. Por outras palavras, se antes Jesus Cristo falou do princípio das dores, vejamos que agora Jesus Cristo menciona a verdadeira dor. Jesus Cristo fala daquilo que realmente vai acontecer depois de todas essas coisas passarem. Jesus disse: então sereis verdadeiramente atribulados e vos matarão. Sereis odiados. Diz Jesus: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, o que nós podemos perceber é que há uma perseguição que está logo depois de todos esses eventos. E quem vai conduzir e dirigir esta perseguição? Nós temos o privilégio de conhecer a Bíblia e permitir que a Bíblia fale e explique. Quando lemos no livro de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 11, nós podemos ver ali: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. Então nós percebemos que a Bíblia prevê, a Bíblia nos prepara para um momento difícil, para um momento de perseguição. E nós vemos hoje, ao mesmo tempo que todos esses sinais vão aumentando de intensidade e diminuindo o intervalo entre eles, nós percebemos que este momento para a perseguição dos santos se aproxima, este momento se avizinha. Precisamos, no mínimo, ser cegos para não entender que brevemente uma lei que vai obrigar a todos os professos cristãos a descumprirem a verdadeira lei, ela está neste momento se preparando e abrindo caminho para que seja aplicada, e todo aquele que não adorar e não seguir a esta lei, todo esse será perseguido. Todo este, Jesus disse, será atribulado. Nós vivemos os últimos momentos da história da humanidade. Somos todos forasteiros aqui. Que o Senhor esteja contigo. Permanece neste nosso canal porque falaremos mais a respeito deste assunto.